Eu faço um apelo. Quem é contra o Papa Francisco, abandonem a Igreja Católica. Meus equilibrados, é isso mesmo. O bispo da Igreja Católica veio com o pé na porta e já falou, não gostou, casca fora. Bem, é assim que você tem que tratar uma ovelha? Ela discorda, então ela tem que sair da igreja? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Meus equilibrados, já chega deixando o like, ajuda muito a gente, tá bom? A gente sabe que voltamos com as atividades do canal, mas o YouTube ainda demora um pouco as entregas. E é importante demais que você curta, compartilhe, comente e nos ajude sempre com o teu engajamento, teu carinho. E obrigado, porque desde que a gente voltou, você tá firme conosco aí. Isso é muito legal. Agora vamos assistir o que esse bispo da Igreja Católica falou a respeito do Papa Francisco e sobre as divergências, e tem muito conteúdo interessante pra gente conversar sobre isso aqui. Então vamos lá. Eu faço um apelo. Quem é contra o Papa Francisco, abandonem a Igreja Católica. Olha aí, o primeiro ponto. Quem é contra o Papa Francisco, abandone a Igreja Católica. Bem, eu acho muito sério isso, porque é impeditivo você ter pensamento crítico e discordar de uma liderança. Pessoal, isso acontece muito em igreja evangélica. Tem lideranças abusivas, líderes que não se permitem ser questionados, líderes que sempre estão com a razão e aí a pessoa fica triste, vai para outra igreja, muda de ministério. Infelizmente, algumas até desviam, mas aí o que a pessoa fala? O líder fala, não, é rebelde, é endemoniado, é espírito luciférico, espírito de divisão. Então, nessas igrejas tóxicas, sempre que alguém sai, ela sai como rebelde e não tem pensamento crítico da parte da liderança para poder pensar e ver assim, caramba, será que houve algum equívoco do nosso lado? Às vezes a pessoa tem que sair mesmo, às vezes é um problema, é uma pedra de tropeço, mas será que nunca o outro lado está errado também? E aqui o bispo está dizendo o seguinte, se é contra o Papa Francisco, então saia da Igreja Católica. Você pode ser um católico com 90 anos de idade, 80 anos de idade, que é católico desde o seu nascimento e sempre foi um bom católico, mas com a atual liderança eclesiástica do Papa Francisco, que é um cara polêmico, que tem vieses extremamente voltados à política de esquerda e que muitas delas vão na contramão dos ensinamentos das Escrituras. E aí, paciência mesmo, né? Aí você não pode discordar, entendeu? Aí você tem que sair da igreja. Pesado isso, hein? A nossa igreja nasceu com Jesus Cristo e ele falou, tu és Pedro e sobre essa pedra coloca a minha igreja. A nossa igreja está alicerçada na pedra que é Francisco. Eu vou pausar aqui e vou falar para vocês quantos sofismas a gente acabou de ouvir. Heresias. Equívocos de interpretação teológica. Primeiro, a nossa igreja nasceu com Cristo. Ok, mas qual é a nossa igreja católica? Não. A igreja de Jesus não é a católica e você também pode falar nem a protestante. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus, interdenominacional, que nasceu com Cristo, ok. Mas a igreja católica, ela vai surgir 300 anos depois de Cristo, com a absorção do Império Romano, para assim nascer a Igreja Católica. Aí, o termo Igreja Católica, ela nasce com o Império Romano, 300 anos depois de Cristo. A Igreja Primitiva, já não era nem mais primitiva, né? Que a gente entende a Igreja Primitiva os 100 primeiros anos da Igreja. Já tinha passado 300 anos. Então, não. Tanto é que a Igreja Católica, tanto é que a Bíblia da Igreja Católica é diferente da Bíblia da Igreja Evangélica, porque a Bíblia já havia sido formatada, essa Bíblia que nós temos aqui, e aí nos concílios da Igreja Católica se adicionaram 7 outros livros depois que a Bíblia estava pronta. E nós, como protestantes, chamamos de livros apócrifos, né? De livros não inspirados por Deus. Mas a igreja foi lá e colocou. Então a Igreja Católica não é mais antiga que a Igreja Evangélica. O movimento protestante sai da Igreja Católica justamente por entender que há uma divisão teológica muito grande ali. Não houve a reforma, então a igreja se deslocou, né? Se desconectou dali. Então hoje tem duas vertentes, mas a igreja primitiva é bem mais antiga que a igreja católica. E ele diz, a igreja foi fundamentada em Jesus Cristo, nasceu em Jesus Cristo, foi fundamentada em Pedro. A Bíblia vai dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Pedro, do latim também Petrus, que vem pedra. Jesus está falando assim, você é pedra e sobre esta pedra fundamentarei a minha igreja. Não é Pedro que é a pedra que vai ser fundamentada a igreja. A igreja não foi fundamentada em homem. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre mim, fundamentarei a igreja. Pedro foi o grande líder da igreja primitiva? Foi. Quer chamar de primeiro papa? O chame. Mas Papa é solteiro e a Bíblia diz que Pedro era casado, tanto é que tinha sogra e Jesus cura a sogra de Pedro, tá? Isso aí passa batido, ninguém fala. Mas a liderança inicial vem do apóstolo Pedro, sim, mas ele não é a pedra que fundamenta a igreja. A pedra que fundamenta a igreja é Jesus Cristo, tá? Ele é o autor e consumador de todas as coisas. O nosso Papa. Se alguém não aceita o Papa, vai para a Assembleia de Deus, lá não tem Papa. Assembleia de Deus, ó. Vai para Deus é Amor, lá não tem Papa. Vai lá para o Edir Macedo, lá não tem Papa. A nossa igreja nasceu de Jesus Cristo e o Santo Padre o Papa é colocado por ele. Infelizmente, esse bispo aqui, ele se equivocou em muitas afirmações. É triste ver essa questão, porque você não está feliz aqui, vai para uma igreja lá. Agora, infelizmente, existem igrejas evangélicas que possuem papas sim, viu? Igrejas onde tem dono, igrejas onde há escândalo, pastor vai preso, pastor é descoberto em adultério, não tem um concílio, não tem um grupo, não tem uma diretoria, não tem um conselho para poder falar assim, meu irmão, descansa a tua imagem, sai daí, vai ser curado, vai ser tratado. Então existem algumas igrejas evangélicas, sim, que possuem donos. Esses donos podem ser classificados tranquilamente como papas, o senhor da igreja, que tem a opinião indiscutível. Uma das confissões católicas, eu não sei se você é católico, você sabe disso, mas é do dogma católico, não é da doutrina bíblica. Existem duas coisas, a doutrina bíblica e o dogma católico, que é outro documento. O dogma católico afirma que a opinião do Santo Papa é indiscutível. Ou seja, a opinião do Papa representa a opinião de Deus na Terra. Então, a Bíblia condena relacionamento de pessoas do mesmo sexo. A Bíblia condena, é pecado. Se o Santo Papa falar, a partir de hoje a Igreja Católica vai casar, a Igreja vai casar e vai dizer assim, não, Deus mudou de ideia. Por quê? Porque o Papa mudou de ideia. Então, elevar uma figura a esse nível de responsabilidade é muito desafiador e um grande problema. Temos que ter pensamento crítico, sim. Então, você está na sua igreja aí, você é evangélico, ame a sua igreja, seja fiel e leal à sua liderança, mas se você vive um relacionamento abusivo, ministerial, eclesiástico, se o seu líder é um cara que te abusa intelectual, emocional, financeiramente de você precisa também ter saúde emocional para perceber que você está vivendo um inferno dentro de uma igreja. Então, pode questionar sim. Questionar líder não é pecado, não. Você não vai fazer boicote, complô, fofoca, não. Mas se ele está falando uma coisa e você está vendo na Bíblia outra, pensamento crítico, teologia, Bíblia, né? Avalia, analisa, tá tudo em casa. Agora não, quem é contra sai da igreja, é por isso que a Igreja Católica muitas vezes está diminuindo. E é por isso que muitas outras igrejas evangélicas também estão tendo remanejamento de fiéis, né, de membros. Por quê? O cara tá ali sofrendo, não é cuidado, não é apacentado, ele sai e vai para uma igreja onde tem pastor e é cuidado. Amém, glória a Deus. Mas critique, tenha pensamento. Não é seu chato que o pastor tá ali falando, você tá com seu bloquinho aqui anotando, né? Deixa eu anotar aqui cada... fala mais, pastor. E nessa perseguição chata, não, porque aí você não é membro, não é corpo. Mas se você percebe que está tendo alguma heresia, tem que se posicionar. Se você está vendo que tem alguma coisa errada, tem que se posicionar. Jesus é a pedra da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. Não é o pastor, não é o padre, não é líder. É Jesus, 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 Jesus. Quando um líder alça a responsabilidade maior do que a figura de Jesus, alguma coisa está muito errada aí nesse parangolé. Então vigia, sai disso. Sai de igreja tóxica, seja ela católica ou evangélica. Vá para uma igreja bíblica, vá para uma igreja cristocêntrica. Não é onde a última palavra é do pastor, mas é onde a palavra é a de Jesus. O que a palavra de Deus diz sobre aquilo? Aí você toma como referência.
Tá bom? Deus abençoe nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, e que a gente possa viver sempre buscando glorificar somente Jesus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Nunca a Papa, nem a pastor. Chegamos até aqui. Que bom ter o carinho da sua audiência conosco em mais um vídeo. Deixa aquele like, ajuda nós. Deus te abençoe muito, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau.